O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Algumas palavras do Senhor Jesus talvez nos assuste, mas nós precisamos entender todo o gênero, toda a condição da coisa e realmente qual é o propósito do Senhor quando dirige a nós a palavra. Nós temos aqui por primeiro o chamado gênero apocalíptico. E claro que nós devemos olhar para o gênero apocalíptico dentro das Sagradas Escrituras e não ver como o fim de tudo, como a desgraça ou como algo temeroso. Pelo contrário, toda a proposta do gênero apocalíptico nas Sagradas Escrituras não é uma proposta de desesperança. Pelo contrário, é uma proposta de esperança para aquele que vive a fé. Mas como esperança, se nós vemos que parece que a linguagem, tudo aquilo que é falado, proclamado, gera em nós um certo medo? Aí é que entra a questão. Primeira coisa, nós não devemos ter medo do nosso Deus. O temor, sim, devemos, que é no sentido da reverência, do respeito e do saber da necessidade que temos de Deus. E que sem Ele nós nada somos, sem Ele nós nada podemos. O temor que é diferente do medo. Quando eu temo a esse Deus na reverência e no respeito, reconhecendo que eu necessito dEle, eu vou acolher em minha vida a sua palavra. E vou me deixar ser conduzido por essa palavra. Isso significa que então eu vou caminhar segundo aquilo que me pede o Senhor. E vou então deixar a sua palavra, através desse caminho, transformar o meu coração. E aí eu vou viver realmente aquilo, mais uma vez, que me pede o Senhor. Quem deve temer, ou aqui assim, a expressão, ter medo do dia da revelação do homem ou da segunda vinda do Senhor? Aqueles que realmente não vivem aquilo que pede o Senhor. É por isso que Jesus vai dando exemplo, começando de Noé. O povo não quis se converter.
O povo ouviu a palavra, continuou do mesmo jeito. Sodoma, exatamente a mesma coisa. Ouviram a palavra e não se converteram. Isso significa que Deus anuncia a palavra para todos. E aí volta a dizer, né, a salvação é para todos, mas eu preciso acolher tudo isso. E eu preciso viver segundo aquilo que me pede o Senhor. Porque se o Senhor vier, eu não vou ter o que me preocupar. Pelo contrário, eu vou estar preparado. Porque cumpri a sua palavra, cumpri os seus mandamentos, caminhei nesse mundo segundo realmente aquilo que ele me pediu, então eu não devo temer. O profeta Isaías vai também falar justamente disso. Ai de vós, fulano, fulano, fulano. Ai de vós que praticam a injustiça. Ai de vós que fazem isso. O dia que o Senhor vier, será o fim para vocês. Então vejam, nós, de fato, que caminhamos segundo a palavra de Deus, nós que caminhamos segundo aquilo que nos pede o Senhor, nós não devemos temer. Pelo contrário, se estamos juntos, permaneceremos juntos. Se estamos no telhado, podemos descer, porque estamos como o Senhor. Agora sim, aquele que realmente não caminha, aquele que não acolheu a salvação, para este então, o dia da vinda do Senhor é para ser motivo de preocupação. Porque Jesus não nos diz, numa outra passagem, aqueles que praticaram bem, aqueles que são os chamados benditos do Pai, serão separados. E aqueles que praticaram a injustiça serão lançados para fora e serão jogados no fogo, aonde esse fogo não se consome. É a mesma condição. Então é a condição de se colocar na presença de Deus, perseverar na oração, perseverar na fé, cumprir os mandamentos do Senhor e deixar de fato com que o próprio Deus, que realiza todas as coisas, realiza também as suas obras na própria vida. E confiando nesse Deus, não teme a sua segunda vinda. Por isso que nós devemos olhar para o nosso Deus sempre como o Deus do amor e da misericórdia. Não aquele que nos julga, não aquele que nos condena, mas aquele que se manifesta a nós no seu amor. E dá para nós, derrama sobre nós esse amor para vivermos justamente neste mundo caminhando e preparando o nosso coração para a segunda vinda do seu Filho. E não estejamos dispersos ou voltados para qualquer outra coisa, menos para o próprio Deus. Cabe a nós, claro, sempre mais, buscar a aproximação e viver aquilo que nos pede o Senhor. Mas viver em verdade. Preciso mudar a minha vida nisso? Vou mudar a minha vida nisso. Estou deixando de cumprir isso? Vou voltar para cumprir aquilo que me pede o Senhor. E assim então, cada vez mais se aproximando, cada vez mais vivenciando, e aí pronto. Eu entendo que todo o gênero apocalíptico não é senão a palavra de Deus, que gera em mim esperança para que eu possa cada vez mais mudar a minha vida, me aproximar sempre mais do Senhor e viver realmente a fé e tudo aquilo que é pedido por Ele. Vejam que bonito, né? O exemplo, ou melhor, o testemunho que fora dado pelo apóstolo João na primeira leitura. Escreva a senhora não é nenhuma mulher, é a igreja. Escreva a igreja que está aí vivendo a fé, que muitos dos seus estão caminhando segundo a palavra de Jesus, que muitos dos seus estão vivendo realmente o amor, estão vivendo tudo aquilo que é pedido e que fora pedido pelo Senhor. E isso não só lá no início do cristianismo, mas deve ser vivido para todos nós, no amor, a fé, a esperança, a comunhão de irmãos para a construção do reino. A oração coleta, a oração inicial da Santa Missa, ela fala justamente daqueles que são chamados a estar no mundo para construir e testemunhar o mundo. Porque essa missa está sendo rezada por todos os cristãos leigos.
E aqueles que estão no mundo são chamados a quê? Justamente a viver os valores do reino e a testemunhar esses mesmos valores para construí-lo nesse mundo, para assim, depois, alcançá-lo na sua plenitude. E tudo isso faz parte justamente daquilo que nos foi anunciado pelo próprio Senhor Jesus no Evangelho. Porque Jesus anuncia, Jesus proclama, mas Jesus também nos chama a contribuir com a sua obra iniciada, que é justamente continuar a dar testemunho da sua boa nova, do seu Evangelho, e justamente construindo o reino neste mundo. Então, se nós vivemos a fé, se nós caminhamos realmente segundo aquilo que nos pede o Senhor, e se nós, de fato, reconhecemos que Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos resgatar e nos convida a vivermos segundo a palavra, segundo os ensinamentos de Jesus Cristo, então nós não temos o que temer. Se o Senhor vier agora, nós vamos estar preparados. Se o Senhor vier amanhã, também estaremos preparados. Porque a hora, o dia, nós não sabemos. Mas somos chamados justamente a perseverar. A perseverar na oração, a perseverar na fé, a perseverar no cumprimento dos mandamentos e assim por diante. Então, caros irmãos e irmãs, nós não temos realmente o que temer se vivemos segundo aquilo que nos pede o Senhor Jesus. Como dito, se vier hoje ou se vier amanhã, todos nós estaremos preparados. Porque, vivendo a fé e cumprindo tudo aquilo que nos pede o Senhor, então nós não estamos vivendo outra coisa senão a fé e a fé em verdade. Peçamos com isso ao Cristo, que nos conceda sempre mais a graça, para nos mantermos fiéis a Ele, para caminharmos segundo o seu Evangelho, segundo a sua palavra, segundo os seus ensinamentos. E que possamos, por onde passarmos, anunciar a sua boa nova, proclamar o seu Evangelho e construir na prática do amor e da justiça nesse mundo o seu reino, para podermos alcançá-lo na sua plenitude. Que assim seja.